Okay, I have not been to Minnesota in probably 20 years. Bring your ass. I mean, yes. I mean, I think they're built to beat us in someone. I mean, just look at their roster. They have basically 2 All-Stars, 2 probably first defensive players in the year. Mike Conley, who is the most underrated player in the NBA, probably. I mean, I love the guy. He's so good, and he always makes the right. Even he didn't shoot that well this was the name. Series, this game, you know, in one moment he was the leading rebounder in the game for them. So, you know, it's and from the bench they have a 6th player of the year. They have Kyle and Walker who was really good for them. So one team that they can do literally everything. They can be big, small. So. O que eu acho mais bizarro de vocês, mano, é que o último vídeo deu uma das melhores audiências dos últimos 10 vídeos. E não foi porque, tipo assim, o conteúdo tava da hora, porque tinha muito fã do OKC, é porque vocês entraram pra me gastar, velho. Pô, cara, isso é bizarro demais, mano. Mas enfim, mano, eu vi. No meio das 20 marcações que me fizeram no Instagram, eu vi a derrota, eu tava assistindo o jogo, rapaziada. Vou vir aqui comentar, falar da mesma forma como eu faço com todos os times que são eliminados dos playoffs. E pra falar a verdade, pra falar bem a verdade pra vocês, eu não vi nenhum time nos playoffs nos últimos, sei lá, 6 anos, pelo menos, chegar numa final, numa semifinal de conferência, da forma como o Knicks chegou, com tantos desfalques quanto a gente tinha. Mas o Knicks tinha 6 desfalques, sem falar na lesão do Josh Hart no jogo 6, no jogo 5, perdão, ele jogou todo o jogo 6 sentindo ainda a costela. No jogo 7, o Giannunobi ainda tentou entrar, mas viu que não ia sustentar o resto do jogo inteiro. O Jalen Brunson sentiu a mão, ele tá com a fratura na mão, tanto que depois ele apareceu com uma baita de uma tala gigantesca, um gesso, então ele se forçou a jogar mesmo com sentindo a mão, sentindo dor durante boa parte desses playoffs, tá ligado? Bogdanovic, lesão no pulso, cirurgia. Julius Randle, ombro, cirurgia. Mitchell Robinson, obrigado por ser um completo de um babaca, Joel Embiid. O cara já tava voltando de uma lesão, lesionado também. Então, mano, não tinha nenhum time nesses playoffs inteiros com a quantidade de lesões que o Knicks tinha. Aí eu poderia vir aqui e falar, tipo, mas se tivesse saudável, a gente chegaria na final da NBA e passaria pelo medíocre Celtics. Observação, Guibeira torcedor aqui falando. Tá, sim, mano, mas se eu tivesse uma carroceria, eu seria uma Saveiro, tá ligado? Então, eu não vou vir aqui falar sobre si, mas e sim que o Knicks foi um time que brigou até o final, foi um time que lutou da forma que dava. A gente, surpreendentemente, teve Alec Burks vindo do banco, fazendo mais de 20 pontos em partidas. A gente teve o Donte DiVincenzo fazendo 30 pontos na partida de ontem. O time exausto por ter uma rotação reduzida, jogadores tendo que se forçar a jogar muito mais minutos porque não tinha profundidade do elenco que era apto pra poder jogar nos playoffs. Miles McBride, simplesmente uma baita performance dele nos últimos jogos, mesmo com a inexperiência em playoffs, mesmo com tudo, ele teve que ser o reserva do Jalen Brunson, que é uma tarefa muito difícil. O time perdendo por 20 pontos, fez uma retomada pra ficar por 6, mas não deu conta de virar o jogo, não deu conta de sustentar. O time não tinha profundidade suficiente pra poder permanecer com o ritmo que impôs. A defesa do Pacers sufocando muito mais o Knicks. Quando o time tava cansando, trocava DJ McConnell, Nembhard, todo mundo pressionando a marcação o máximo que podia, quase que quadra inteira no time do Knicks. E eles levaram a melhor, pô. Simplesmente o time jogou melhor, tinha mais profundidade, tinha mais gente saudável e ganhou a partida. E temos um fato interessante, que é o tipo de coisa que só acontece contra o New York Knicks, que foi o time do Indiana Pacers em 2024, que teve o melhor aproveitamento da história dos playoffs, tá ligado? Da história de um jogo 7, 67,1%. Mano, isso não existe. Isso não existe. Justamente contra o Knicks, dentro do Madison Square Garden, o time tem a melhor performance da história dos playoffs em aproveitamento. Cara, qual que é a chance disso acontecer? Fala pra mim, qual que é a chance disso acontecer? É dessas e outras que eu fico me perguntando por que Deus, o Todo-Poderoso, o cara que tá lá em cima, odeia o New York Knicks, cara. Sobre o jogo, o Knicks tentou ainda trazer a rapaziada mesmo lesionada pra jogo, agora comentar realmente sobre o jogo, uma análise fria e calculista. Entramos com o Giannunobi, com o Josh Hart, com o Jalen Brunson, com o Donte DiVincenzo, com Azar Hartenstein, eu acredito. O Knicks começou com um bom ritmo no jogo, o Giannunobi mesmo mancando matou 2 arremessos, foi muito bom esse começo da partida, mas aí depois o Pacers aos poucos assumiu a liderança, né? O OG teve que sair, sentiu a coxa mais uma vez, não pôde voltar. Pascal Siakam começou a matar arremesso atrás de arremesso. Haliburton fez 14 pontos nos últimos 4 minutos do primeiro quarto. Os caras simplesmente não erravam, era tipo um ataque deles e eu ia falar, não, cara, boa defesa, velho, contestou muito bem. Olha essa dobra de marcação, não adiantava, os caras tava caindo extremamente tudo, tacava pra cima, no estouro do relógio, ela batia na tabela, rodava, pingava no aro, caía. Foi uma partida simplesmente fora da curva do Indiana Pacers, com questão de aproveitamento, tava tudo dando certo. Pra vocês terem uma ideia, o Indiana Pacers fez 39 pontos ainda no primeiro quarto e depois, rapidamente, essa diferença abriu pra 20 pontos. Assim, num piscar de olhos, o time tava comandando a
partida dentro do Madison Square, um silêncio absurdo, foi simplesmente constrangedor pro Knicks. E aí começamos um trash talk muito saudável entre Haliburton e torcedores, e Haliburton e Donte DiVincenzo, e esse fogo pegou na segunda metade, já que na primeira metade o Donte DiVincenzo ainda carregou com umas 3, 4 bolinhas de 3, na segunda metade ele matou mais bola de 3, ele realmente estava muito bem nessa partida, matando bastante arremesso, ele voltou a ser o Donte DiVincenzo que a gente conhece dentro do Madison Square, jogando fora de casa ele não tava essa bala toda. O Knicks correu atrás, pô, bola de 3 do Brunson, bola de 3 do Donte, bola de 2 do Josh Hart, foi vários lances assim em sequência pra cortar a diferença, a defesa começando a funcionar, mas após um lance de contra-ataque do Haliburton, na qual eles forçaram um turnover no meio da quadra, na hora que ele tentou recuperar de um turnover que ele mesmo cometeu contra a defesa do Indiana Pacers, e aí ele quebrou a mão direita no joelho do Haliburton, fora que a mão esquerda ele já não tava 100%, né, como eu havia citado, jogando com aquelas fitas na mão, e aí o time já sem todo mundo, tentando jogar da forma como dava. Alec Burks fez uma excelente partida, Donte DiVincenzo, como eu citei, fez uma excelente partida, tentou segurar os pontos do jeito que dava, mas o fim era meio que inevitável, o time tentou ainda lutar, mas só que o time do Indiana Pacers estava muito mais saudável, tava muito mais tudo, né? E no final ainda foi bem bonito, e todo mundo levantou, aplaudiu o time, a garra, determinação, perseverança, realmente foi muito bonito, o time lutou até o final da forma como dava, da forma como conseguiu, só que o Indiana Pacers estava mais saudável, acabou levando a melhor, e agora eles estão na final de conferência. Do outro lado tivemos Timberwolves versus Nuggets, e o mais inacreditável quando eu estava assistindo esse jogo é que eu ziquei os dois lados, né? Eu ziquei o Knicks falando que eu acredito, 2 vídeos atrás, falando que eu acreditava que o Knicks passaria pelo Pacers, e aí a gente teve mais lesão, e a gente foi eliminado, e depois eu falei que da hora que seria um Luka versus Jokic na final ontem, eu falei isso ontem, e aí o Jokic foi eliminado. Cara, eu vou me benzer, velho, eu vou tomar um banho de sal grosso, eu não sei o que eu vou fazer, mano, porque não tem o que eu fazer mais, mano, tudo que eu falo acontece contrário. Tivemos um time do Nuggets muito bom na primeira metade do jogo, eles impuseram um ritmo muito bom, Jamal Murray começou a jogar muito bem, o Jokic começou a jogar muito bem, e aí eles abriram 20 pontos de vantagem, simplesmente até a metade do jogo estava 15, quando virou pro terceiro quarto, 10 minutos pro final do terceiro quarto, tava 20 pontos de vantagem para o time do Denver Nuggets, e inacreditavelmente o time do Timberwolves retomou e conseguiu virar essa partida. As últimas 21 partidas que um time estava liderando por 20 pontos de vantagem, o outro time não conseguiu virar. O Knicks chegou próximo, 6 pontos, como eu citei no começo do vídeo, mas o único time que conseguiu nas últimas 21 vezes que isso aconteceu foi o time do Timberwolves. E como que o Timberwolves conseguiu fazer isso? Ah, mano, foi milagre, foi o Anthony Edwards, foi tudo. Foi a defesa, simplesmente foi a defesa, a melhor defesa do campeonato. Conseguiram voltar a encaixar aquilo que eu tinha explicado pra vocês nas últimas partidas, que é colocar o Karl-Anthony Towns pra marcar o Jokic, jogar com o Rudy Gobert na cobertura, já que no matchup entre Gobert e Jokic, o Jokic levou a melhor em todas as partidas que jogou pra cima do Gobert. Então contra o Karl-Anthony Towns, com o Gobert cobrindo, sempre dobrando pra cima do Jokic, fazendo ele forçar um passe pra alguém que não seja o Jamal Murray pra armar, deixar tipo essa bola rodar na mão do Michael Porter, deixar essa bola rodar na mão do KCP, deixar essa bola rodar até na mão do Aaron Gordon, sem estar ele pegando num lobby do Jokic, por exemplo. Parece que o Timberwolves foi montado pra poder derrotar esse Nuggets. A defesa dos caras é algo inacreditável. Tipo assim, uma boa defesa, uma boa execução de defesa, meio que tem 2 tipos de defesa. Ou aquela defesa que pressiona, dobra e força o turnover do time adversário, ou aquela defesa que deixa o cara jogar e vai fechando os espaços, vai trocando a marcação, vai rotacionando até o time errar, tá ligado? Tem esses 2 tipos de defesa, e a defesa do Timberwolves consegue ser essas 2 coisas ao mesmo tempo. Eles conseguem dobrar, conseguem forçar o passe pra quem eles querem que o time adversário force o passe, consegue forçar turnover, consegue forçar uma dobra pra roubar a bola, e o time deles só funciona um ataque quando a defesa está desse jeito. Eles jogam muito bem na transição, o Anthony Edwards é muito explosivo, o Jaden McDaniels é muito explosivo, inclusive o Jaden McDaniels foi a primeira vez na história da carreira dele que ele fez 2 partidas com mais de 20 pontos, pra vocês terem uma ideia. Então ele foi um nome muito importante, tanto na primeira rodada marcando Kevin Durant, quanto agora nas semifinais de conferência, pontuando quando o time precisava de um segundo pontuador, ou senão quando o Anthony Edwards estava sendo counterado. Justamente o time do Nuggets ganhou partidas diminuindo o ritmo de jogo na qual o Anthony Edwards estava pontuando muito, tipo, limitando ele a 18 pontos, limitando ele a 16 pontos, e funcionou até eles virarem a série, mas só que depois não funcionou mais. Então mesmo sem estar muito presente ofensivamente, sendo diretamente o motivo da vitória do time, o Anthony Edwards atraindo a marcação e fazendo coisas de Anthony Edwards, como marcando o Jamal Murray de forma muito intensiva na defesa, contribuiu para que o time saísse com uma vitória tão importante nesse jogo 7. Visivelmente parece que o Jokic estava cansado de ter que jogar a partida inteira, e eu vou reforçar alguns motivos que eu acho que o Denver acabou não conseguindo segurar essa vantagem. E para tudo nesse lance que o Rudy Gobert matou um fadeaway na meia distância, valeu? Primeiro, a defesa forte do Timberwolves. Segundo, Michael Porter Jr., cara, que é isso? Que partida foi essa do Michael Porter? Ele simplesmente foi bulinado na hora de pegar rebotes, ele não conseguiu pegar rebote. Nas Reed empurrou ele, pegou rebote. Karl-Anthony Towns empurrou ele, pegou rebote. Parecia que ele tava dormindo em quadra, e ofensivamente ele não matou os arremessos que ele normalmente mata. Ele inclusive atribuiu a culpa a ele. Eu não gosto de
atribuir a culpa a um jogador num jogo coletivo, tá ligado? Não faz muito sentido. Mas se um cara faltou muito, como eu disse no último vídeo, que faltou muito do Josh Giddey, além de ter faltado rebote também do chat na série do QC, mas a gente já falou sobre isso, um cara que faltou muito nessa série foi do Michael Porter. Ele geralmente é a terceira opção de pontuação, ao lado de Aaron Gordon. O Aaron Gordon geralmente finalizando mais, ele geralmente arremessando mais pra 3, porque ele é o cara que tem isso na bag dele. E não tava caindo nada dele, na série inteira. Nesse playoffs inteiro ele tá muito abaixo. Então, um dos motivos foi a falta do que sempre acontece com o Nuggets, que é sempre eles jogarem muito acima da média, sempre eles matarem arremessos, sempre eles terem um time muito encaixadinho. E a outra falta foi de banco de reservas, simples assim. Enquanto o time do Timberwolves tava com um elenco montado pra marcar o Jokic, pensa comigo, enquanto tá marcando o Karl Anthony Towns, tá na cobertura o defensor do ano, Gobert. Quando sai o Karl Anthony Towns, entra o Naz Reid. Aí quando sai o Naz Reid, entra o Karl Anthony Towns. Fica nessa rotação entre sexto homem do ano, um big alto, e o defensor da temporada. Os caras têm 3 pivôs gigantes pra ficar rotacionando e cansando o Jokic. Quem que tem pra substituir o Jokic nesse elenco do Denver Nuggets? Não tem. Tanto que teve até um meme muito bom do Dwight Howard no Twitter falando que eles precisavam de mais um big e colocando uma foto dele com a camiseta do Nuggets. Mas é isso aí, rapaziada. Ano que vem tem de novo pro meu Knicks, né? Se Deus quiser. Talvez um pouco mais saudável. Renovado com o OG. Pro Denver Nuggets, eles precisam manter o time e tentar buscar um banco de reservas mais sólido, que eu não acho que Reggie Jackson, DeAndre Jordan, Christian Brown ainda dá pra aceitar que ele é um bom defensor. Se esse moleque desenvolver um arremessinho, ele vai continuar sendo muito importante. Ele é bom defensor, ele é atlético, ele é rápido. Eu ainda permaneceria com ele no banco de reservas. Mas no restante, precisa de um cara urgente pra substituir o Jokic. Um cara que venha pra descansar ele. Mano, visivelmente no jogo, você via assim no último quarto, o Jokic às vezes ele escorava no joelho assim, olhava pro banco, mano, pede um timeout aí, na moralzinha, deixa eu, ligado? Preciso dar uma ventilada aqui. E também de alguém que faça também o trabalho do Jamal Murray vindo do banco. Não que o Reggie Jackson não possa ter essa qualidade, mas ele oscila muito de performances e o time acaba ficando com um leque muito grande de altura, literalmente. Não tem gente muito alta no Denver Nuggets, ainda mais dos reservas. Tipo, quem vem pra substituir Reggie Jackson e Christian Brown, os dois não tem muita altura. No jogo de ontem, quem veio do banco, por exemplo, só foi o Reggie Jackson, o Christian Brown e o Justin Holiday. Não tivemos nenhum pivô substituindo o Nikola Jokic. Quando o Nikola Jokic sentou pra descansar, já que ele jogou 46 minutos e meio, ele descansou literalmente por 1 minuto e pouco, foi porque o time jogou sem pivô. Jogou com o Aaron Gordon fazendo na 5 e o Michael Porter fazendo na 4, que é normalmente a posição que ele já faz. Só que o time fica tão fraco dentro do garrafão que não conseguiu performar, ele teve que voltar. Tipo, volta, Jokic, pelo amor de Deus, volta pra quadra. Então basicamente é isso, rapaziada. Vou encerrar por aqui, que o vídeo já tá ficando enorme. Parabéns aos finalistas de conferência. E é muito da hora a gente ver que mais uma vez teremos um campeão diferente as últimas 6 temporadas. É a segunda vez que acontece, acho que na história da NBA, a gente tendo 6 temporadas consecutivas, campeões diferentes. E pelo segundo ano consecutivo, um time que nunca tinha sido campeão. Ano passado foi o Denver Nuggets. E essa temporada temos a oportunidade de ver o Minnesota Timberwolves sendo campeão pela primeira vez da NBA. Os não Indiana Pacers, né, que também não tem título. Mas uma coisa é certa, é que teremos um título saindo para uma das 4 estrelas, né? Anthony Edwards, Jason Tatum, Tyrese Haliburton ou Luka Doncic. Um desses 4 vai ganhar o primeiro título da carreira. Isso é muito da hora de ver. Então, se vocês gostaram do vídeo e quiserem me apoiar, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Se você quiser entrar pra família e me apoiar como essa rapaziada que está aqui em cima, seja membro do canal, tem alguns benefícios caso você se interesse. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até a próxima. Falou!